Hoje a gente vai começar falando de níveis de organização, né? Como que uma coisa pequena como a célula se transforma em uma coisa grande, como, por exemplo, o nosso corpo, né? O corpo dos seres vivos. Bom, então, aqui é o seguinte. Uma célula minúscula que é formada por átomos e moléculas, que formam moléculas, né? Ela trabalha num corpo de um organismo pluricelular, ela trabalha em conjunto, né? E aí, como se fosse uma parede de tijolos, né? Cada tijolo seria uma célula e a parede total seria um tecido, tá? O que acontece se a gente comparar isso? Célula seria o tijolo, o tecido seria a parede, cada cômodo da casa seria um órgão, certo? Órgãos, cômodos parecidos, como, por exemplo, os quartos, né? Os banheiros seriam um sistema e toda a casa em conjunto seria o organismo, certo? Então, nosso corpo é mais ou menos assim. Então, cada célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, né? Essa célula trabalha em conjunto com outras que se parecem, que, vamos dizer assim, executam o mesmo trabalho, tá? É o tecido. Os tecidos que são semelhantes, eles formam os órgãos. Os órgãos formam os sistemas. Os órgãos que trabalham na mesma função formam os sistemas, que todos juntos formam o organismo, quer dizer, formam o indivíduo. Bom, então, essa célula, tecido, órgão e sistema, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Porque nós temos vários sistemas no corpo. A gente vai falar de 3 deles, porque 2 deles, vamos dizer assim, fazem parte do mesmo sistema, tá? Então, a gente tem aqui, ó, os glóbulos vermelhos, os brancos, as plaquetas, que são células que formam em conjunto o tecido sanguíneo, ó, cada célula dessa, então os glóbulos vermelhos, eles fazem o transporte de oxigênio no sangue. Os glóbulos brancos são para defesa. As plaquetas servem para coagulação, para cicatrização sanguínea, cicatrização de feridas. Todos eles juntos formam o tecido sanguíneo, tá? O tecido sanguíneo forma o órgão, né? Que é o sangue. Ainda, além disso, no sistema vascular, a gente tem sangue e veias e artérias, tá? Que formam o sistema vascular. Além do órgão sangue, a gente tem que ter locais para ele poder passar, porque ele é líquido, né? Então, ele passa por tubos. Esses tubos são chamados de veias, artérias e tem os capilares também, tá? E aí, tudo isso é chamado de sistema vascular. Bom, aí nós temos as células cardíacas que formam o tecido cardíaco. Essas células cardíacas, elas têm que ter uma força grande, porque o nosso coração trabalha muito, tá? E ele tem que ser forte para aguentar e para levar esse sangue aí, para bombear esse sangue para todos os lugares. E pensa, cérebro vai sangue, pé vai sangue, então esse coração ele tem que ter umas células muito fortes, tá? E aí, essas células, elas não trabalham sozinhas, elas trabalham em conjunto, que forma o tecido cardíaco, que tem que ser super forte. Esse tecido cardíaco, todos eles juntos, formam um órgão chamado coração, né? Que é super importante para bombear o sangue. E o coração, o sangue, os vasos sanguíneos, todos eles juntos, eles formam o sistema cardiovascular, tá bom? Por isso que eu disse que o sistema vascular e o sistema cardiovascular são, vamos dizer assim, o mesmo sistema, tudo bem? Bom, aí nós temos ainda as células pulmonares, né? Que formam o tecido pulmonar, que formam o órgão pulmão, né? Que nós temos 2, então são pulmões, e aí eles formam o sistema respiratório, certo? Aí nós temos as células estomacais, que formam o tecido estomacal,
que forma o órgão estômago, que junto com outros órgãos, boca, dente, língua, laringe, faringe, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, todos esses formam o sistema digestório, tá? Que faz a digestão. Então, ó, sistema vascular serve para fazer o transporte de sangue pelo corpo, né? Junto com o coração, se torna sistema cardiovascular. Por quê? Porque o coração é que vai fazer com que esse sangue circule no nosso corpo. A gente também chama esse sistema de sistema circulatório, tá? Porque o nosso corpo precisa de nutriente, precisa de oxigênio, precisa de uma série de coisas. E aí quem vai fazer esse transporte é o sangue, tudo bem? E aí tem que ter no sangue as células, certo? Que vão fazer esse transporte. Cada célula vai fazer o transporte de uma substância, de uma coisa, né? Para as outras células poderem sobreviver, tá? Aí, o sistema respiratório, para poder capturar o oxigênio que está no ar, né? Fazer a troca gasosa com gás carbônico, porque as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, vão tirar o gás carbônico de todas as células e vão colocar o oxigênio. E para isso é necessário que ocorra uma troca gasosa nos nossos pulmões, certo? O sistema respiratório, além dos pulmões, eles têm também os brônquios, os bronquíolos, a laringe, a faringe, certo? Que é por onde e o nariz, né? Por onde passa o ar, por onde entra o ar e chega até os pulmões, os alvéolos pulmonares também, tá? E ele é o que faz a troca gasosa. Bom, e o sistema digestório é aquele que faz a digestão dos nossos alimentos, né? Porque a gente come a todo momento, ainda mais agora na quarentena. E aí o que acontece? A gente precisa quebrar esses alimentos em pequenos pedacinhos para poder entrar na célula. Pensa, a célula é muito pequena, a gente não consegue enxergar. Aí a gente tem que mastigar, mastigar, mastigar. Além da mastigação, ainda esse alimento ainda passa por processos químicos para que ele seja quebrado de uma tal forma que consiga ser levado também pelo sangue para cada uma das células, certo? Bom, esses são os 3 sistemas de hoje, mas obviamente que o organismo, como eu coloco aqui, ó, ele não é formado só por esses 3 sistemas aqui, porque esse daqui é um só, tá? Então, esses 3 sistemas, eles também vão formar o organismo, junto com os demais. A gente tem sistema nervoso, a gente tem o sistema muscular, o sistema esquelético, então, e o sistema excretor. Então, nós somos formados por vários sistemas e a gente vai ver os outros. Mas eu preciso que, nessa aula, vocês entendam que uma célula num corpo, né, num ser que é pluricelular, ela não trabalha sozinha, certo? Apesar delas ter membrana, citoplasma, núcleo, o núcleo dela é que vai ser um pequeno cérebro que vai supervisionar tudo, né? No citoplasma ela tem as organelas que vão fazer um trabalho dentro dessa célula. Ela tem essa membrana que separa uma célula da outra, mas ela não trabalha sozinha. Ela trabalha em conjunto. Isso num organismo pluricelular, no ser pluricelular, tá? Ela trabalha em conjunto, cada vez maior, para que esse organismo ele seja, vamos dizer assim, ele se mantenha vivo, tudo bem? Eu preciso que vocês entendam isso, que uma célula, ela forma um tecido, certo? Que forma um órgão, e aí esse órgão vai formar o sistema, e esse sistema vai formar o organismo. No nosso caso, da espécie humana, certo? Mas a gente tem outras espécies também, que a gente vai estudar mais pra frente, tudo bem? Então,
célula forma tecido, que forma órgão, que forma sistema e que forma o organismo por inteiro. E isso é, lógico, relembrando, um ser pluricelular, ou seja, aquele que tem mais de uma célula no corpo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até mais!